meus amigos que estão assistindo de dia. Boa tarde para os meus amigos que estão assistindo de tarde. E boa noite para quem está assistindo de noite. Então, nós vamos agora fazer um momento de reflexão à luz do Evangelho, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Queremos agradecer ao convite que o Grupo Espírita Fraternidade nos fez, né, o nosso querido Jeff, e é com muito carinho, com muita alegria que nós estamos aqui hoje para falarmos um pouco dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Que Deus possa fortalecer a toda a equipe que vem desenvolvendo estes trabalhos abençoados. Que Deus possa fortalecer tanto a equipe de encarnados, dedicados trabalhadores, como a equipe dos desencarnados, incluindo ali os benfeitores, os mentores da casa, os mentores dos trabalhos que a casa desenvolve, que possam todos neste momento se sentirem amparados, acolhidos e abençoados. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha a doçura em meus lábios e a fé no meu coração, sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. E assim, meus irmãos, nós vamos iniciando as nossas atividades com esta prece singela, não é? Onde nós estamos de uma forma muito diferente, né? E especial, e vamos abordar o capítulo 15 do Evangelho de Jesus, fora da caridade não há salvação, e fazendo uma analogia com a perfeita alegria que nos trouxe Francisco de Assis em sua caminhada com Frei Leão. Então nós vamos perceber no final desta noite como que nós precisamos distinguir, reconhecer a perfeita alegria, para que possamos empenhar todos os nossos esforços em buscá-la. Vamos então iniciar. Este capítulo, não é, da caridade, segundo São Paulo, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 4 e 5 fala sobre o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que nos fizesse, e falando sobre a caridade, né, e a humildade, que é a única via de salvação, e que o egoísmo e o orgulho é a via da perdição. Então, para que nós possamos iniciar com chave de ouro, nós vamos cantar aquela música, aquela oração de São Francisco, mas na versão muito linda do Padre Marcelo,
que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Então é bem assim. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Ó Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar, porque é dando que se recebe, é esquecendo, que se encontra e é perdoando, que se encontra o perdão e é morrendo, que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. La 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 la. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E assim nós devemos sempre pedir a Deus que Ele faça de cada um de nós instrumentos de sua paz, de sua misericórdia, para sermos aqui na terra o amor de Deus personificado. É isso que nós precisamos buscar quando temos Jesus como nosso modelo e guia, como temos Jesus como governador espiritual deste planeta, que veio até nós para nos trazer estes ensinamentos tão preciosos. Então, vamos ver. Quando, então, Kardec nos traz esta reflexão no Evangelho, falando no item 4 e 5, não é? Sobre o maior mandamento, amar a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É uma coisa interessante da gente observar que, se nós amamos a Deus, seria uma incoerência nós não amarmos o nosso próximo. Porque Jesus deixou bem claro que entre Deus e nós está o próximo. Então, se nós dizemos amar a Deus, mas não amamos o nosso próximo, nós estamos, de certa forma, lidando com uma hipocrisia. Porque eu estou dizendo uma coisa e estou fazendo outra. Então, o que é amar ao próximo? Para que eu possa amar ao próximo, como a si mesmo, eu preciso, então, amar também a mim. Eu preciso, então, gostar de mim, porque se eu não gostar de mim, se eu não me amar, eu não vou conseguir amar o meu próximo. Então, trabalhar, amar a si mesmo, nós nos amarmos, trabalharmos pelo nosso progresso moral e intelectual, para melhor servirmos ao próximo e ao bem comum. Olha que coisa fantástica. Então, à medida que nós vamos trabalhando pelo nosso progresso moral e intelectual, nós vamos nos colocando em melhor condição de servir ao próximo, pelo bem da humanidade.
Então, nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que buscar compreendermos as leis de Deus, seguirmos as leis de Deus, mas precisamos também evoluirmos moralmente. Precisamos também manifestar as virtudes que estão dentro de nós, para que nós possamos realmente sermos chamados de verdadeiros cristãos. Então, quando nós pegamos este evangelho, nós vimos que a conclusão de Kardec é justamente essa, que não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima, que é a bandeira da doutrina espírita, né? Que é fora da caridade não há salvação. Então, eu vou trazer aqui agora para vocês uma música muito linda, que é exatamente uma música que nos faz uma reflexão. Quando nós somos rancorosos, mal-humorados, não é? Quando nós somos nervosos e ninguém pode falar nada com a gente, que a gente já está logo perdendo a paciência, na verdade não é perdendo a paciência, né? Porque quando a gente estoura, quando a gente explode de alguma forma, é porque a gente não tinha mesmo a paciência. Mas tem uma música muito linda que ela fala assim, que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. E é tão linda esta fala, quando ela diz assim, que dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador e faz a sua alma ainda mais linda. Mas a parte que eu gosto é aquela que diz assim, dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Então, se está ficando um cheiro de rosas nas minhas mãos, é porque eu estou doando rosas. E se eu estiver doando maledicência, mau humor, não é? A hipocrisia, o egoísmo, o orgulho, se na minha relação com o próximo eu deixo que estas mazelas morais se manifestem, qual será o perfume que fica na minha mão? Vamos refletir? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. E fica aí o convite para que nós possamos refletir sobre qual perfume está ficando em nossas mãos a partir daquilo que nós doamos ao nosso próximo. Então, quando Kardec pega essa primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, nos itens de 1 a 7 e 13, ele diz exatamente assim, se eu, porque o texto
é bem pequenininho, todos nós conhecemos, né? Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se puder saber, e se tiver toda a fé, até ao ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens no sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas 3 virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Então, é o que nos traz Paulo nessa epístola aos Coríntios. Então, o que a gente pode observar é que se eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu fizesse profecias, se eu penetrasse em todos os mistérios, se eu conhecesse todas as ciências, se eu tivesse a fé que transporta montanhas, se eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, se eu entregasse o meu próprio corpo para o sacrifício, se eu não tiver caridade, nada sou. Porque a caridade, ela é a virtude por excelência, como ele nos disse, entre estas, né, da fé, a caridade é a mais importante. Porque você consegue até mesmo praticar a caridade sendo um homem sem fé. Mas a fé é o que sustenta a caridade para que ela possa realmente se fazer como o amor em ação, porque nós vamos nos libertando do egoísmo, nós vamos fazendo um movimento em direção ao nosso próximo e com a fé nós vamos sempre melhorando neste trabalho de doação ao próximo. De nada então nos vale possuir grandes conhecimentos, ter imensa fé ou distribuir riqueza em favor dos necessitados, se não tivermos caridade, o amor em ação. Então, o caridoso, será que eu posso dizer que eu sou uma pessoa caridosa? Será que você que está assistindo aí agora, você se considera uma pessoa caridosa, de fato? O caridoso, o que significa sermos caridosos? É sermos pacientes, sermos brando e benfazejos. Mas o que se entende por caridade branda e benfazeja? Branda e benfazeja. Significa que esta virtude da caridade, ela é suave e mansa, voltada somente à prática do bem. É isso. Quem a pratica guarda consigo a paz interior e transmite aos outros o amor fraterno. Olha que coisa linda. Então, se a minha caridade é branda, se ela é mansa, ela é suave, então eu estou praticando o que Jesus veio nos ensinar. Eu estou praticando o amor fraterno, eu estou amando ao meu próximo como a mim mesmo. Então, o que nós não podemos de forma alguma admitirmos ser, se nós queremos ser caridosos? Então, nós não podemos ser invejosos e desdenhosos, nós não podemos ser orgulhosos, nós não podemos ser temerário e precipitado. Mas o que a gente entende por uma caridade que não é temerária e nem precipitada? Que a caridade, ela é prudente e cautelosa.
nunca se apressando em julgar pelas aparências, nem agindo de modo impulsivo e leviano. Então, muitas vezes, quando nós vamos fazer uma caridade, a pessoa nos pede alguma coisa, passa na nossa porta em casa, pedindo 1 litro de leite ou pedindo um dinheiro para comprar algo para a família, nós nos perdemos nos julgamentos. E aí nós ficamos assim, vai comprar nada para a família não, vai gastar com droga, vai gastar com bebida. Então tem uma pergunta que a gente sempre deve se fazer: eu ajudo ou eu julgo? Porque se eu começo a julgar, eu estou considerando que eu sei da verdade daquela pessoa, daquele irmão, quando na verdade nós não temos esta condição de saber. O coração do outro é uma terra onde nós não conseguimos penetrar. Então nós temos que fazer a caridade por bem fazer, porque fazer o bem faz muito bem para quem faz. Então nós precisamos praticar a caridade, mas sem ficarmos esperando retribuição e nem que aquilo que nós estamos fazendo pelo outro seja realmente utilizado da forma como nós gostaríamos que ele utilizasse. Se nós estamos doando ali no sinal de trânsito, no semáforo, um dinheiro porque o cara no farol veio nos pedir uma ajuda para ele comprar o leite para as crianças, e eu sinto meu coração tocado naquele momento para doar algum dinheiro, o problema é dele, se ele está ali me enganando, não é? Se ele está ali com uma narrativa que não corresponde à realidade. Não é um problema meu, o problema é dele. Eu faço a minha parte, e a minha parte como verdadeira cristã, conhecedora do Evangelho de Jesus, me pede que eu faça o bem sem olhar a quem. Então eu não devo ficar julgando, o que não quer dizer que nós não devamos ter uma sensatez, usar o bom senso, para de fato ajudarmos as pessoas que precisam de ajuda. Senão nós vamos ficar aí também alimentando pessoas que não querem sair da miséria, não querem sair da pobreza, porque está muito cômodo para elas ganharem tudo de mãos beijadas, né? Não é bem isso. Então, ser caridoso é nós nos rejubilarmos com a verdade. A verdade, ela sempre aparece, né? Então, nós temos que primar pela verdade, nós temos que buscar a verdade em todos os momentos de nossas vidas, em todas as nossas ações. Quando nós estamos com a verdade, nós não temos o que temer. Quando nós estamos com a verdade, nós somos sinceros, nós somos íntegros, nós somos autênticos. E quando nós estamos com a mentira, a vida vira um inferno, porque a gente costuma não se lembrar da mentira que a gente falou e a gente não consegue repetir do mesmo jeito. Então, olha que tormento se a gente opta por caminharmos dessa forma, mentindo, né? Negligenciando as coisas que a gente aprende, deixando, na outra encarnação eu faço, na outra vida eu melhoro, né? Nós não podemos mais caminhar com esta preguiça moral. Nós precisamos arregaçar as mangas, né? E nos esforçarmos para a nossa reforma moral. Tem um livro da irmã Sidufo, muito lindo, que chama-se Reforma Íntima Sem Martírio, e fala exatamente desta caridade que nós devemos ter para conosco mesmo. Não ficarmos nos cobrando perfeição, pureza de sentimentos, né? Perfeita sintonia com o Pai, porque nós somos espíritos ainda incompletos, para não dizer impuros, né? E nós estamos caminhando, nós estamos buscando. E no próprio Evangelho diz que reconhece-se o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz em vencer as suas imperfeições. Então nós não temos o que temer. Então nós vamos sempre nos rejubilar com a verdade. Olha a frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos, se formos considerados como caridosos, nós vamos estar suportando tudo, crendo, esperando e sofrendo. Sofrendo no bom sentido. No próprio Evangelho nos fala sobre o bem e o mal sofrer. Então, se nós sofremos reclamando, não é, desanimados, e, nossa, o tempo todo a gente está ali lamentando, nós estamos desperdiçando uma oportunidade de nos elevarmos com aquele sofrimento, porque ele está ali para nos trazer um aprendizado,
Porque tudo que nós estamos aprendendo pela dor é porque nós não demos conta de aprender pelo amor, quando fomos visitados pelo amor. Então a dor nos chega para redirecionar os nossos passos. A dor nos chega para nos despertar. A dor é então um despertador que nos acorda. Nós não podemos estar então, se formos caridosos, suspeitando mal, se azedando, que é coisa mais difícil, né, do que você conviver com uma pessoa que está sempre azeda, de mau humor, e está sempre ali te dando uma má resposta, está sempre te respondendo entre os dentes, sendo rabugenta, né? Nós temos que ficar atentos, porque às vezes isto acontece conosco, às vezes somos nós que somos ali rabugentos, intolerantes. Então nós não podemos alimentar estas mazelas. Nós não podemos estar rejubilando com a injustiça. Então aconteceu algo às vezes com uma pessoa que a gente sabe que é uma injustiça, mas a gente não gostava daquela pessoa e tal, fala assim, bem feito, teve o que mereceu. Ora, o que é certo, gente, é certo. O que é errado. Então, Jesus veio nos ensinar que não é certo nós desejarmos o mal para as pessoas, pelo contrário, que nós devemos amar aqueles que nos caluniam, que nos fazem mal, orar por aqueles que nos perseguem. É o que Jesus veio nos ensinar. Como que nós vamos caminhar, então, na contramão? Não é mesmo? Então, mostra-se a caridade não só na beneficência, como no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência com o próximo. É onde a gente chega naquela frase que Jesus define, né? Como que definia, como definirmos a caridade conforme entendia Jesus. É o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros do próximo e o perdão das ofensas. Então, se nós estivermos praticando esses três comportamentos aí que Jesus nos ensinou e que retrata a verdadeira caridade, nós estaremos sim evoluindo, nos libertando das amarras do passado, dos vícios, das mazelas morais, porque nós estamos nos esforçando. Então, a beneficência, sermos bons, generosos, nos preocuparmos com o próximo, nos colocarmos no lugar do próximo, tudo isso que nós fizermos está trabalhando em nosso favor, não é? Sermos indulgentes, não ficarmos apontando os erros das pessoas, não ficarmos realçando as fragilidades do outro e perdoarmos como Jesus veio nos ensinar. Porque Jesus, nós sabemos que nós não sabemos perdoar. Por isso, quando a gente faz aquela oração do Pai Nosso, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é muito sério isso, porque nós muitas vezes não perdoamos. Porque a gente diz assim, eu perdoei fulano, mas não quero ver ela nem pintada na minha frente. Eu perdoei esse crânio, mas se ele estiver passando numa calçada da rua, eu mudo para outra calçada. E o pior, né? Quando a gente ainda se deixa envolver por um sentimento de vingança, e lá na frente a gente fala assim, não, eu perdoei fulano, me prejudicou muito, mas eu já esqueci até o que ele fez comigo. E lá na frente, quando essa pessoa passa por um infortúnio, que acontece alguma coisa ruim com ela, a gente fala assim, bem feito, teve o que mereceu. Oh, meu Deus! Está vendo como é que está predominando em nós o sentimento de vingança? Então, o caridoso é aquele que doa, irradiando o amor silencioso, sem propósito de recompensa e sem desejo de reconhecimento ou espírito de vaidade. O caridoso é aquele que se dispõe, então, a ajudar o seu próximo em todas as circunstâncias, a oferecer a sua mão, a oferecer a ajuda e não ficar esperando que o outro venha ao seu encontro pedir. Aquele que tem a condição de fazer o bem sem olhar a quem e sem humilhar a ninguém, ou seja, ele não se coloca numa posição superior por estar ajudando para não humilhar aquele que está recebendo.
Então, o caridoso, nós temos que estar atentos a estes detalhes pequenininhos, pequenininhos do comportamento que Jesus vem nos ensinar, mas que diz tanto sobre o que nós já conseguimos ser com relação ao que Jesus nos ensinou. Então, para nós concluirmos, a caridade, por independer de recursos intelectivos, de crença religiosa, de fé, ela está ao alcance de todas as pessoas. Por isso, São Paulo a colocou tão enfaticamente acima de todas as virtudes. Fora da caridade não há salvação, é a bandeira que nos trouxe Kardec. E eu vou então cantar para vocês uma música para nós encerrarmos, uma música que fala sobre a perfeita alegria, porque quando nós chegamos a compreender a caridade, conforme São Paulo nos ensinou, não paramos aí, não é? Como diz o irmão Joaquim, nos dizia sempre o seguinte: quando nós subimos uma montanha muito, muito, muito alta e nós chegamos lá no topo daquela montanha, nós temos ali a sensação de que vamos então descansar. Só que não. Quando nós chegamos no topo daquela montanha, podemos olhar para frente, descer e subir, porque tem outra mais alta ainda. É bem assim. Então, quando nós conseguimos compreender esta passagem que São Paulo nos trouxe, nós temos que olhar mais além. E quem nos trouxe uma outra compreensão com relação à perfeita alegria, que superou simplesmente a prática da caridade, foi Francisco de Assis. Quando ele, voltando de Perúzia para o mosteiro, os dois bem fragilizados, porque estavam trabalhando há algum tempo fora, viajando, peregrinando e ajudando as pessoas, então volta com aquele frio, frio europeu terrível, e eles voltam morrendo de frio, com fome, e batem à porta do mosteiro. Só que quando eles batem à porta do mosteiro, eles estavam tão magros, tão desfigurados, que o porteiro, estando ali no mosteiro da ordem franciscana, que Francisco havia fundado, não reconheceu Frei Leão e nem Francisco, e se recusou a abrir a porta para ele. Então, Francisco de Assis, ele ficou tão transformado, não transtornado. Ele ficou tão transformado com esta experiência, que era noite, era fria, estava nevando, e eles só tinham como alternativa dormirem ao relento. Então, ali ele sentiu que nada mais haveria que viesse dos homens para auxiliá-los, e que ele estava ali agora, então, verdadeiramente nas mãos de Deus. Foi onde ele sentiu a perfeita alegria. Então, ele fala com Frei Leão bem assim: é a perfeita alegria, se ao chegarmos ao nosso convento e batermos depressa esperando entrarmos a paz, isto é a perfeita alegria. Então, é uma linda mensagem que nos chega através desta música, mostrando que mesmo que nós falássemos todas as línguas, que mesmo que nós transformássemos os reinos da terra em reinos de paz, mesmo que nós soubéssemos toda a ciência, os segredos do céu e do mar, isso ainda não é a perfeita alegria. Quando ele diz que se nós conseguíssemos curar, fazer ver aos cegos, fazer os coxos andar, fazer os surdos ouvir e mudos falar, isso também não é a perfeita alegria. Mesmo que fizéssemos os demônios fugirem ao comando do nosso olhar e que ressuscitássemos os mortos, isso também não é a perfeita alegria. E aí ele vai nos mostrar
nos últimos versos, né, nas últimas estrofes desta música, de forma linda, o que é a perfeita alegria. É nós estarmos tão sintonizados com a vontade do Pai para a nossa vida, é nós estarmos tão seguros de que Deus, nosso Pai amoroso, misericordioso, está a cuidar de todos nós em todos os momentos, que nada, mesmo que estejamos ali atravessando uma tormenta, um tsunami passando na nossa vida, nós vamos sofrer, nós vamos sentir muita dor, mas nós vamos confiar que Jesus está a nos amparar, está intercedendo junto a Deus por nós e que está cuidando de cada pedacinho nosso que se encontra em frangalhos. Muitas vezes o nosso coração despedaçado, e Ele vem com seu amor, remendando, consertando, nos restituindo a paz. Então, quando Ele diz: e se Frei Leão, diante de todo esse sofrimento do porteiro não abrindo a porta, e nós temos que passar a noite na neve, né, sob o frio, se for Deus que tal faz, que nos deixa na noite, na cruz, nos testando, para que nós possamos compreender que com este abandono nós estamos imitando Jesus, que passou por todo aquele sofrimento e nem precisava. Então, se nós conservarmos a paz diante dos maiores sofrimentos, das maiores provações, nós então encontramos a perfeita alegria. E para encerrarmos, eu vou cantar uma música muito linda de Alta de Souza, que está lá naquele livro Parnaso de Além-Túmulo, do Chico Xavier, né, o primeiro livro que ele escreveu. E esta música, ela é tão poderosa, porque Alta de Souza, ela nos diz o seguinte, que as nossas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Porque muitas vezes nós choramos consternado ao silêncio da força que nós estamos ali pedindo, que nós estamos implorando, e é como se nós não estivéssemos ali ouvindo nada. E aí ela diz: volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Então ela nos convida a olharmos para dentro de nós. Quando nós orarmos, nós fazermos aquela introjeção, né? Nós buscarmos a nossa essência, nós sintonizarmos com a luz divina que emana de todos nós, para podermos ouvir Deus. E aí ela diz, ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz
Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz. Estamos aqui numa vibração de amor, estamos aqui sentindo as energias restauradoras do plano espiritual a nos envolver, a aliviar as nossas dores do corpo e da alma, a ter nos permitido ficarmos por alguns instantes numa outra vibração. Nos esquecemos dos nossos problemas, das nossas dores e nos colocamos nos braços do Pai. Que Deus possa continuar abençoando a esta casa, abençoando a todos os seus trabalhadores nos dois planos da vida, que abençoe toda essa equipe de espíritos encarnados, que tão amorosamente se dedicam, se empenham em fazer o bem, em levar a consolação a tantas almas, a tantos irmãos necessitados, e que possa abençoar também a toda a equipe de espíritos desencarnados que auxiliam nos trabalhos da casa, aos mentores dos trabalhos, não é, a todos os guardiães que possibilitam que as coisas transcorram de acordo com a vontade do Pai. Que o Jeff continue sendo este farol a iluminar o caminho daqueles que por ali passarem. Que Jesus os abençoe e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em todos os corações. Paz e bem. De tudo pra ti, descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vai ficar tudo bem. Mais um ensinamento que Paulo nos trouxe. Paulo de Tarso, quando ele disse: em tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós amamos, somos pessoinhas do bem, que estamos buscando aprender com Jesus a praticarmos o bem. Que Ele possa nos fortalecer, nos abençoar e nos proteger sempre. E esta foi o meu presente para vocês, um bônus com essa música linda, que deixa exatamente esta mensagem: acalma, acalma minha alma, aquieta aí, o Pai está cuidando de tudo para ti. É isso que nós precisamos não esquecer jamais, o Pai está cuidando de tudo para nós. Vamos colocar nas mãos de Deus. Tudo vai se resolvendo. Que Deus possa continuar abençoando a todos vocês. Fiquem com Deus. Que a paz do Cristo permaneça com todos nós. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de vivenciarmos momentos de tanta paz, de tanta luz, de tão belas reflexões. Agradecemos, Senhor,
a espiritualidade amiga que nos conduziu durante todo este processo, que nos intuiu, que nos inspirou, que nos mostrou caminhos e nos auxiliou, Senhor, neste trabalho de levarmos o Teu Evangelho a todos os corações. Obrigada, amado Mestre. Obrigada, Nossa Mãe Maria. Obrigada a todos. Fiquem em paz.